Olá, bem-vindo ao meu canal. Aqui é Fenrir Pereira e nesse vídeo quero dividir com você informações sobre como criar atalhos para operações no GIMP. Não aqueles atalhos de ferramenta que você já conhece, e sim para propriedades de uma ferramenta. Você vai entender já já que eu estou falando. Então vamos aqui para a tela do meu GIMP. Aqui está. E é o seguinte. No Windows, por padrão, a gente tem um atalho envolvendo o mouse, o rato, que é Alt, roda para cima ou roda para baixo para aumentar e diminuir o tamanho da ferramenta. E no Linux, isso sempre foi uma dor para mim, porque eu inicialmente era usuário de Windows, como praticamente todo mundo, e olha só, isso não funcionava nativamente no Linux. Isso sempre foi uma dor para mim porque não existia isso. Não funcionava, nunca funcionou nativamente, mas dá para configurar isso e muito mais. Então a gente vai começar fazendo o quê? A gente vai vir aqui em editar, preferências, controladores de entrada e nessa tela você vai vir aqui em roda do mouse, nos controladores ativos. Duplo clique para abrir essa nova janela e o que você tem que ver são essas opções nessa tabela. Para mim, essa tabela está com as informações invertidas, no sentido de ação e evento. Só a informação, não a operação em si. De que forma? Para mim, no meu entendimento, a ação é o que eu pressiono. E o evento é o que acontece quando eu faço uma ação. E aqui é o contrário. Evento é o que será pressionado e a ação é o que acontece. Estranho. Você concorda comigo? Bom, de toda forma, a gente vai configurar aqui alguns atalhos que podem ser bastante úteis para a nossa produtividade. Por exemplo, eu já tenho aqui de tamanho e opacidade para mais um, menos um, mais 10 e menos 10. Tamanho e opacidade, os dois. Então eu tenho um total de 8 atalhos configurados. Mesmo assim, eu vou tentar trazer aqui mais alguma coisa para você. E aí, qual que é a da parada? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, ó, enrolagem para cima, Shift, mesmo que eu já tenha feito, tá? E a gente vai criar novamente. Eu vou fazer novamente, você vai fazer pela primeira vez. Mas antes de clicar em qualquer coisa aqui nesse painel, você tem que vir aqui, capturar evento. Esse botão ali é de ativar, desativar. Então ele agora está marcado, ok? E você só vai conseguir fazer a operação funcionar se, quando você for configurar aqui, esse botão estiver ativo. Se você fizer isso aqui sem estar com o capturar evento ativado, não vai funcionar. Vai ser totalmente ignorado. Você vai estar desperdiçando seu tempo. Então, primeiramente, capturar evento, rolagem para cima, para baixo, e tem até para a esquerda e para a direita. E sinceramente, eu nunca vi um mouse que tenha rolagem para a esquerda e para a direita. Você tem um mouse desse? Você já viu um? Comenta aqui que eu quero saber. Eu realmente tenho curiosidade de saber se isso existe. Mas, enfim, eu vou criar mais uma vez aqui para o passo a passo, rolagem para cima com Shift para aumentar a opacidade da ferramenta em um. Duplo clique, vai abrir essa nova janela e aqui eu vou procurar tamanho da ferramenta, dois pontos, aumentar em um. E só vão sobrar essas opções específicas. São do tipo ferramenta, tamanho da ferramenta aumentar em um. Mas preste atenção que aqui a gente tem duas coisas, né? Tem
tamanho da ferramenta, aumentar em 1. Os dois têm o mesmo nome, mas um é opacidade, increase, e o outro é o tamanho, increase. Misturando português e inglês, que maravilha. Aumentar tamanho, aumentar a opacidade. Você tem que ficar atento ao nome da operação. E aqui eu quero aumentar a opacidade em 1. Então, essa aqui é a opção. To Opacity Increase. Fez isso? Marcou aqui a opção? Tem que estar marcado assim, tá? Como está no modo escuro, ele fica com um contraste zoado, mas é isso aí, tá marcado. Clica OK, tá feito. Você não viu mudar nada porque o meu já estava feito. E foi exatamente a mesma coisa que já estava antes. Mas no seu vai estar apagado e vai mudar, vai ficar assim, com o ícone e o nome da operação ao lado. E aí você pode fazer a mesma coisa para o que você quiser, praticamente. Por exemplo, se você quiser mudar, vamos dizer assim, vou procurar uma operação. Vou fechar essa janela aqui. Deixa eu ver o que mais dá para fazer. Espaçamento, força e dureza. Digamos que você queira mudar força. Vamos ver se a gente acha essa opção lá. Editar, preferências, controladores de entrada, rodas do mouse. Rodas não, roda no singular. E aí, rolagem para cima, Ctrl. E vou procurar aqui, força. Mas procurar em inglês porque certamente ele não ia dar de forma tão clara essa informação. Então, a gente tem aqui várias operações. Por exemplo, a primeira é To Force Decrease. É diminuir a força em 1. E eu coloquei a ação como rolagem para cima. Então, não pode ser decrease. Pelo menos de forma intuitiva, você vai ficar confuso com as coisas. A segunda opção é To Force Decrease Percent. Ou seja, percentual. Ele vai ignorar a sua aproximação da sua imagem. Ele vai usar a sua... a palavra agora que está fugindo da minha mente é proporção. Ele vai usar a proporção da sua imagem para criar algo. Por exemplo, se você colocar aqui percent, e isso aqui já vem desativado porque é um negócio confuso mesmo, o que vai acontecer? Digamos assim que você tenha, no momento, o tamanho baseado em porcentagem em 100. Então, ele vai ocupar o tamanho sempre 100% da sua visão. Independente se a aproximação da sua imagem lá, enquanto você está editando, está em 10% ou se está em 300%. Então, o tamanho vai acompanhar o tamanho da imagem. Conseguiu entender? Bom, se você não entendeu, pode deixar o comentário aí que a gente vai tentar fazer algo prático com isso, tá? Mas ignore isso se você não quer fazer isso. E, sinceramente, é melhor não, tá? Mas, por curiosidade, se você quiser, pode testar aí. A terceira opção é To Force Decrease Skip. Isso é, diminuir a força da ferramenta pulando em 10. E eu tenho rolagem para cima, Ctrl. Então não é essa opção ainda. Agora sim, Increase. A quarta opção é To Force Increase. Aumentar a força da ferramenta em 1. Não é isso que eu quero, porque eu estou aqui com o Ctrl e eu quero que ele pule em 10. Então vamos ver se é o próximo. O próximo é To Force Increase Percent. Então, também não é esse. Vamos para o próximo. To Force Increase Skip. To Force Increase Skip. Então, aumentar a força da ferramenta em 10. É isso que eu quero. Pressiona OK. E está marcado aqui, ó. Rolagem para cima. Force. OK. É isso mesmo que eu quero. Beleza? Agora, digamos que a gente queira fazer para baixo também, só para reforçar
e garantir que você entendeu o que eu estou passando aqui. Rolagem para baixo, Ctrl, duplo clique, vai abrir a janela, vamos procurar mais uma vez. Force. Aqui não é entendido como tamanho, e sim como intensidade. Então, se a gente quiser filtrar de forma melhor, a gente pode digitar aqui. Intensidade da ferramenta, dois pontos. Diminuir em, agora sim, um filtro mais agressivo para achar o que a gente quer de forma direta. Tem diminuir em 1, diminuir em 10. Então, a gente quer aqui diminuir e aumentar em 10. Para ser algo mais relevante, né? Então, ó, to, force, decrease, skip. Diminuir em 10. Ok, fiz. E agora para ver se está funcionando. Vou fechar aqui, pressiona OK, tá? Não pressiona cancelar. Pressione OK. E veja bem, o que eu fiz? Ctrl roda para cima para aumentar em 10. Ctrl roda para baixo para diminuir em 10 o quê? A força da ferramenta. Essa aqui é a ferramenta pincel. Estava em borracha, mas serve para qualquer ferramenta que tenha esse tipo de propriedade aqui. E aí você vai fazer o seguinte, roda para baixo, olha lá, força 40, 30, 20, 10, 0. Incrementar força, Ctrl roda para cima, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ele não extrapola os valores entre 0 e 100. Então, é só isso mesmo. Roda para cima, roda para baixo e está funcionando. Eu já havia configurado para opacidade e para tamanho, então vou demonstrar aqui para você. Alt, roda para cima para aumentar o tamanho do pincel em 1. Veja bem, estava em 51, agora 55. Ctrl, Alt, roda para baixo, eu coloquei para descer o tamanho do pincel em 10. Então, bora ver. 45, 35, 25, 15, 5, 1, porque é o limite. Não existe tamanho zero, nem negativo. Então, menor tamanho é 1. Agora, voltando. Ctrl, Alt, roda para cima para aumentar em 10. 11, 21, 31, 41, 51. E pode ir embora. Nas centenas. Veja bem. Chegou a 1000, 1100, 1200, 1300, 1400. O que o seu PC aguentar e o que a sua necessidade demandar é o que será. Muito mais prático fazer assim do que vir aqui, que é pouco preciso e você ainda é obrigado a usar a interface. Não é muito prático, concorda? Bom, agora para encerrar, só demonstrando opacidade, eu coloquei Shift. Então, Shift, roda para baixo para diminuir a opacidade em 1. Rodando bastante, ó, já estou em 50, 40, 30, 20, 1, 0. Ok. E eu coloquei Ctrl, Shift, roda para cima para aumentar a opacidade em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. É isso, está funcionando. Agora você vai ter atalhos bem à sua mão, sem precisar estar usando os painéis. Você vai usar os painéis apenas para observar o que você está fazendo. Gostou dessa dica? Curte esse vídeo. É novo no canal? Se inscreve aí. Aproveita e deixa um comentário também para mim, para eu saber o que você achou, que outras ideias você gostaria de ver aqui. Muitíssimo obrigado a você que assistiu a esse vídeo e até mais.